sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, uma vez mais, regressados de férias. E esta semana olhamos primeiro para a Justiça e depois para os números. E porquê? Porque vamos primeiro analisar a Operação Fora de Jogo, foi o nome com que foi batizada, e que teve como ponta de partida o fisco que motivou buscas aos três maiores clubes nacionais esta semana, ao Benfica, Porto e Sporting. Miguel, o que é que está em causa nesta operação fora de jogo para quem não acompanha normalmente estes casos ligados à justiça e ao futebol? O nome cínico, porque fora de jogo é fora da lei. É um bocadinho a brincadeira que o Ministério Público fez no batismo desta operação. E o que está em questão é dinheiro, ou neste caso a falta dele. A falta do pagamento de imposto, a falta do pagamento de taxas, isto pelo menos na perspectiva da autoridade tributária. Portanto, parte fiscal pura e dura. Exatamente, a fiscal e a parafiscal, nomeadamente relacionada com a segurança social. Tudo isto tem origem num conjunto de denúncias ou documentos ou de alimentação que o hacker Rui Pinto apanhou, e estas buscas, mesmo após estes anos todos, e esta já é a minha opinião, portanto, até agora eram factos, tem muito a ver com a necessidade que o Ministério Público e a Autoridade Tributária têm de legitimar a prova que têm na sua posse, que foi captada e foi angariada de maneira menos correta e lícita. Falamos Portanto, dos documentos que Rui Pinto terá entregue, hackeado e de alguma forma entregue à Justiça. Portanto, as buscas têm a grande necessidade de legitimar a prova. A parte interessante aqui por parte do Ministério Público, ou de quem procura a agulha no palheiro, é tu saber exatamente qual é que é a agulha, qual é que é o palheiro e em que sítio do palheiro é que ele está. Portanto, aqui facilita, obviamente, todo este diferente processo. De outras investigações. Exatamente. Há um comunicado do DCIAP, que é o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que tem a tutela deste processo, deste inquérito, que dá conta que o que está em causa remonta a factos de 2019, que investigam suspeitas de prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais. E isto estará, de certa forma, relacionado também, segundo este comunicado, com a celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, com o pagamento de comissões e com circuitos financeiros que envolvem intermediários nestes negócios e também a utilização de direitos de imagem. Há aqui muita coisa misturada. Como é que conseguimos descortinar a que é que se refere este comunicado? Sendo bastante truncado o documento, o texto, diz quase tudo. Ele diz quase tudo. Okay? Então vamos ter que fazer aqui um conjunto de divisões. Primeiro, a relação entre clubes e intermediários, quase numa lógica de B2B. Depois tens uma lógica diferente, que é a lógica entre o clube e o trabalhador, o clube e o atleta. O seu contrato de trabalho. Que é o contrato de trabalho, quase uma lógica B2C. E depois tens ainda uma outra, que é a relação entre os atletas e os intermediários. Portanto, no fundo, o que o comunicado aqui diz anda à procura de ligações, e nomeadamente de imposto que, na sua perspectiva, a autoridade tributária é devido e que não está a ser pago, fruto de um conjunto de construções jurídicas, contabilísticas e operacionais, do ponto de vista do fluxo financeiro, que no entendimento da autoridade tributária é sempre a velha questão de ser ilisão enquanto um bom e legítimo planeamento, ou de forma abusiva, e estarmos no caso da evasão fiscal. Em relação aos contratos, em relação aos atletas, muitas das vezes o que acontece é que, legitimamente, o atleta tem o direito a receber uma parte, ou ter o seu direito de imagem, é um ativo jurídico que pode ser monetizado e transformado em ativo financeiro e daí ser pago. O problema é se isto é feito de forma fraudulenta, porque nunca houve nenhuma ativação de direito de imagem, ou esse valor é de forma completamente desproporcional, e a partir daqui o que se interessa é que a autoridade tributária entende que muitas destas questões têm a ver com evitar, num primeiro momento, o pagamento de taxas à segurança social, seja por conta da entidade patronal, seja por conta do trabalhador. Estamos a falar ainda de quase um terço, mais de um terço, portanto 23 mais 11 dá 34%, e essa é a fraude à segurança social que o texto indica. Os contratos e os direitos de imagem de alguma forma serem uma forma de remuneração que não paga as devidas contribuições. O contrato de trabalho é uma relação dependente, o contrato de direito de imagem é uma prestação de um serviço e, como tal, está fora dessa questão. Só para aqui, a única crítica que eu faço em relação a isto é que, contrariamente, por exemplo, a outros mercados e outros ordenamentos jurídicos, particularmente no Brasil há certeza jurídica, isto é, percebe-se claramente que o atleta tem o direito, o direito de imagem existe, ele está consagrado, e não só está consagrado, está facilmente estabelecido um montante relativo, pode ser muito ou pouco, mas o princípio é este, que até 40% do valor global ele está. Então, esta certeza oferece a possibilidade de não haver discussão. Isto é,
O direito existe e pode ser até 40% do valor global. Se é acima disto, há crime. Se não é acima disto, é legítimo. Eu acho que este é um bocadinho aquilo que possa eventualmente faltar, e é um desafio que até se pode querer, já que esta prática existe, porque tanto cinzentismo e tanta certeza? É possível certificar o montante para evitar discussões em tribunal, que é onde isto vai parar, porque o facto da autoridade tributária entender isto não significa que, por parte dos contribuintes e por parte, sejam eles os clubes, SADs, sejam os atletas, não haja defesa e não haja a capacidade de provar que a operação é legal e legítima. E isso leva-me à outra questão que tinha para si, que é, há pouca transparência nos negócios do futebol e depois onde é que está o maior problema? Se é aqui nos circuitos financeiros ligados aos contratos e aos direitos de imagem ou se à figura do próprio intermediário? Deixa-me dizer o seguinte, eu acho que, é claro, há muito pouca transparência. Eu só para dar um exemplo, uma das boas práticas que o Benfica de Rui Costa e do seu diretor Rui Pedro Brás têm vindo a fazer, nomeadamente no final de cada mercado, o Benfica explica quanto é que custou, quanto é que pagou em comissões, para onde é que foi para parar esse dinheiro. Isso é importante. É um princípio, não explica tudo. Há um projeto muito antigo para se fazer aquilo chamado que era a Casa das Transferências, onde todos estes montantes e registros eram públicos, eram notórios. Avançar a nível europeu. Pronto. Eu acho que isso mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Não vai resolver todo o problema, mas obviamente que vai resolver uma grande parte do problema. Portanto, a primeira parte da tua pergunta, se há pouca transparência, a verdade é absoluta e inequívoca, há. Em relação à questão dos intermediários ou em relação aos círculos financeiros, eu vou ter que dizer por experiência que é muito mais no círculo, mas isto não é só depois em relação à indústria do futebol. A possibilidade de hoje em dia ter um mercado global, a facilidade com que faço transferências, seja para qualquer paraíso fiscal, e quantos saltos essa transferência vai dar, obviamente dificulta muito a transparência e cria grandes obstáculos. O intermediário, seja ele qual for, de boa ou de má fé, apenas é o sujeito no meio do mecanismo. Agora, obviamente que é nos processos de transferências, é no circuito financeiro, onde a opacidade que não se aplica apenas ao futebol, aplica-se a um conjunto de outras operações, não é? Nomeadamente em relação a outro tipo de subornos e de branqueamento de capitais, seja de droga, de terrorismo ou até de corrupção, onde obviamente o circuito financeiro é a ferramenta principal para a opacidade que existe. E olhamos para o outro lado da questão. Sabemos que estas SADs onde houve buscas terão sido constituídas arguidas. Isto não é necessariamente uma questão negativa, até porque dá direitos de garantia de defesa às próprias SAD, mas estes inquéritos, estas investigações, de alguma forma descredibilizam o futebol português, porque estamos a falar dos 3 maiores clubes nacionais. Atenção, se nós olharmos um bocadinho para fora, mesmo em Espanha, em Itália e noutros países, é relativamente frequente acontecerem algum tipo destas operações. Se tu perguntares o que é que mais descredibiliza o futebol português, garantidamente não são estas operações. Infelizmente é uma delas, mas não sei. Há outras situações bastante mais graves, algumas delas, seja a violência, seja a corrupção, seja um conjunto de outras coisas, nomeadamente a viciação do desporto. E isso sim, sinceramente, agrava a imagem do futebol português. Agora, estas operações, como em outras áreas do negócio, porque pensar que isto só acontece no futebol não é verdade, traz mais uma zona, mais um rótulo de sujidade que era desnecessário, obviamente que sim, e não tenho dúvidas em apontar que preferia um caminho mais límpido e de forma mais transparente. Era importante. E isso também começa na lei. Isto, volto a dizer, se o ordenamento for mais certo, for mais seguro, disser o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito de forma quantitativa e exata, a dúvida não deixa de existir. Sabe-se pode ou não se pode fazer? Se pode fazer, até quanto? E acho que nesse caso a lei PPLE do Brasil é um bom exemplo para evitar futuros casos destes. E isto está circunscrito, por exemplo, ao universo dos intermediários financeiros ou não. É mais global? Esses são aqueles que chegam à comunicação social. Se nós pensarmos em pequena escala, muitas das vezes também há o aparecimento de uma fatura num clube mais pequeno para fazer sair dinheiro, ela continua a aparecer. Obviamente que a dimensão mediática dos clubes grandes e a dimensão mediática das grandes operações é aquela onde o foco da comunicação social assenta. Mas isto é um problema completamente vertical e horizontal. Portanto, vai de cima a baixo, do maior ao mais pequeno e da esquerda para a direita. Portanto, também afeta os pequenos clubes. Claramente. Vamos ao segundo tema deste videocast, a questão da habitação e a pressão sobre as famílias. Tivemos esta semana o Governador do Banco de Portugal a dizer que é contra soluções mais gerais, numa fase em que temos um contexto económico que não é assim tão negativo, porque a inflação é certa e elevada, mas os resultados da economia
portuguesas estão de alguma forma a surpreender. E tivemos também Mário Centeno a responder ao Presidente da República dizendo que não é o supervisor quem pode substituir os bancos nas decisões a tomar com os seus clientes. Há de facto dificuldades das famílias ou vemos também aqui um dramatizar do discurso político? Eu teria que responder à tua pergunta dizendo sim, sim. Isto é, se nós dissermos, as duas coisas. Se nós dissermos que não há dificuldades, estamos a sair um bocadinho da realidade. E obviamente que há famílias que sentem neste momento o peso da inflação e o peso de toda a conjuntura automaticamente, porque a inflação fez subir nomeadamente as taxas da Euribor, etc. O problema depois disto é que começa a haver o aproveitamento e algum dramatismo adicional que era relativamente desnecessário em relação aos principais stakeholders da política portuguesa. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, a partir do momento e do caso Galamba, teve que recuperar aqui alguma notoriedade. Portanto, é algo que é comum e corrente no nosso Presidente da República e entendeu encontrar um tema que é apetecível, que é sensível à esmagadora maioria da população e que é querido, porque não há ninguém que goste de bancos e toda a gente gosta de pagar menos pelo seu crédito à habitação. Mas é um caminho perigoso. É um caminho perigoso por sequer pensar que o Banco Central tem a capacidade de chegar aos bancos comerciais e determinar-lhe: o senhor só vai cobrar X, o senhor só vai cobrar Y, o senhor só vai cobrar Z. Sobretudo no contexto europeu, não é? Mesmo que o tivesse, e mesmo que o tivesse, os efeitos nocivos que isso a médio e longo prazo traz à mesma economia que se quer proteger e que se quer reativar. Portanto, foi uma má opção, uma má escolha, um mau caminho e o governador Mário Centeno esteve bastante bem na forma delicada, diplomática e até educativa como esteve na sua resposta. E já foi sugerido por alguns comentadores que se congelasse, por exemplo, durante um período as prestações bancárias no financiamento da habitação ou que se tomassem outro tipo de medidas que adiem o prazo de pagamento das prestações. Isto levantaria riscos adicionais para os bancos? Os bancos têm a capacidade de encaixar num primeiro momento o problema e depois revertê-lo para o consumidor. Pensar que, pura e simplesmente, isto tem um impacto no acionista de qualquer banco e que não vai ter nenhuma repercussão no cidadão, no consumidor, é não viver no planeta Terra no século XXI. Portanto, isso não tem um efeito tão benéfico como as pessoas, num primeiro momento, querem apregoar. Ainda que o tivesse, é apenas um mero efeito de uma aspirina numa doença bastante mais grave que apenas vai aligerar o sintoma e não vai resolver rigorosamente nada. Muito bem, Miguel. Está assim encerrado mais um videocast do Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Até para a semana, contamos consigo.